No começo de 2026, eu comecei a escrever poemas. E aí hoje eu vou lançar um livro para uma editora, um livro de poesias. E aí eu criei esse canal para te contar sobre esse processo, sobre como foi começar a escrever do nada e sobre como tem sido esse processo editorial também do lançamento do livro e também do porquê de criar um canal para contar essa história. E eu comecei a escrever os livros, na verdade, os poemas, meio que do nada, assim, quase como um processo íntimo e terapêutico, por assim dizer. Eu sentia que eu tinha algo aqui dentro que eu queria pôr pra fora e eu encontrei esse espaço ali no papel, com o lápis, né, a caneta, enfim, qualquer equipamento que fosse. Inclusive, pensando aqui, eu percebi que eu sequer compartilhei muito do conteúdo desses poemas na minha terapia, então foi um processo muito íntimo meu. Mas em algum momento eu entendi que os poemas estavam bons, sei lá, por assim dizer. E aí eu entendi que eu podia arriscar, talvez lançar eles, né, compartilhar eles com o mundo, compartilhar um pedaço de mim que pudesse talvez ser valioso para alguém, não sei. E hoje eu vejo que tem dado certo, que de fato existe algum valor que alguém percebeu, né? Mas sobre o livro eu vou contar num outro vídeo, porque aqui eu quero falar um pouco sobre o começo disso, né? O começo da escrita, porque a proposta é justamente essa. E falando um pouquinho de mim, eu sou a Júlia, eu sou uma mulher trans. Eu assumi, o meu gênero em 2024, lá em setembro, perto assim do meu aniversário. Eu faço aniversário junto com a Beyoncé no dia 4 de setembro. Desculpa. E aí eu percebi que eh, essa vivência sendo uma mulher trans tem muita coisa, né, que a gente vive internamente ou na própria sociedade, e isso me levou de fato a querer escrever os poemas. Mas a parte disso, eu trabalho no CLT, eu sou social media de uma empresa de tecnologia. Eu gosto muito de moda, inclusive eu produzo ou produzia talvez conteúdo sobre moda ali no Instagram principalmente. E eu tenho também uma formação de personal stylist. No caso, hoje eu tô de pijama para mostrar um pouquinho de mim mesma aqui nesse canal. E o porquê de escrever poemas, né, que eu falei um pouquinho ali antes de me apresentar, mas basicamente eu sinto que é essa questão de pôr algo que tá aqui dentro me incomodando num papel e às vezes a gente não sabe, né, o que tá se passando até organizar em palavras. E quando eu começo a escrever, eu começo a rabiscar ali, eu começo a colocar em palavras, eu começo a entender um pouquinho mais do que eu tô sentindo, do que eu vi, do que eu ouvi, do que eu tô vivendo, seja colocando meus sentimentos, seja colocando meus medos, meus receios, e também um pouco da minha visão de mundo, né, do meu posicionamento político, né, porque eu acho que só o fato da gente existir, independente de ser uma mulher cis, uma mulher trans, um homem, sei lá, é um posicionamento político, né? Então, acho que, de alguma maneira, o meu porquê tá muito sobre como falar sobre isso, né? Como tirar um pouco daqui ou daqui e colocar num papel. E acho que foi um jeito que eu encontrei de me tranquilizar e, ao mesmo tempo, de conseguir falar o que eu tava sentindo. E isso já puxa, né, o sobre o que eu escrevo. Eu escrevo sobre mim, sobre minha vivência e sobre a sociedade, né? Eu até gosto da frase, né, que eu escrevo poemas de resistência, porque eu acho que ser quem a gente é nessa sociedade é resistir, né? Então, seja um poema que eu fale mais sobre o meu corpo, ou sobre a minha infância, ou sobre algo que eu vivi durante a minha transição, eu acho que tudo isso é resistência. Então, é isso que eu falo, bem resumidamente, né? Isso que eu falo nos meus poemas. E eles são poemas que são de um jeito assim, eles não têm aquela questão da rima, né? Aqueles poemas muito clássicos, eles têm essa vibe mais moderna. Eu tento não trazer palavras muito sofisticadas nem muito complexas, porque eu acho que é, o que eu pretendo com a escrita desses poemas é que as pessoas entendam o ponto de vista de uma pessoa trans na sociedade e também do lado das pessoas trans que elas também se identifiquem de alguma maneira, né? Porque eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza que pessoas trans têm muita dificuldade de se identificar com outras histórias, porque eu também tive essa dificuldade, e também as pessoas trans têm dificuldade de se ver em outros lugares, né? Então, pô, eu já atuo no mundo corporativo, então eu já consigo ver que existe espaço para pessoas trans lá, mas eu acho que pouco existe espaço na escrita também, né? E, claro, eu já li alguns livros de autoria de pessoas trans, mas eu acho que
a gente tem muito espaço a conquistar, talvez, ou a dividir com as pessoas. Então, é por isso, né, que eu escrevo e é isso que eu pretendo com a escrita, é inspirar pessoas a sonhar, pessoas como eu a sonhar, a se ver em outros lugares e também compartilhar um pouco de como é o ponto de vista das pessoas trans no mundo que a gente vive, para quem não é uma pessoa trans, que acho que é muito importante também. E esse canal, ele é um jeito de não de firmar um compromisso, eu não acho que eu tenho que ter um compromisso com pessoas além de mim, mas é um jeito de compartilhar, não, mais um jeito, acho que só o livro, ele acessa alguns espaços que são importantes, mas acho que o canal pode acessar outros espaços, talvez que sejam mais mais difusos, né, porque a gente sabe que na realidade do Brasil, a leitura, principalmente a leitura de poesia, é algo muito limitado, talvez até algo muito, como posso dizer, muito intelectual, mesmo que seja um poema simples, eu não tenho a proposta de ser intelectual demais. Então acho que o canal vem desse lugar de, eh, não só, claro, tem uma ação de marketing aqui, de tentar, né, vender meu poema, vender minha poesia, mas acho que é um jeito de compartilhar o que se passa por trás de uma autora trans que escreve poemas, que vai ser publicado por uma editora, e também compartilhar o meu ponto de vista sendo uma pessoa trans no mundo, e eu espero que talvez esse ponto de vista ou faça você refletir, ou você se identifique, ou minimamente que você encontre um ponto de tranquilidade, né, um canal aqui de referência, ou se você tem o sonho de escrever e quer entender um pouco dos bastidores do processo de quem está começando do zero nesse lugar, pode ser interessante para você se inspirar também. É, no canal eu também pretendo compartilhar, além do processo de escrita, do porquê eu escrevo, disso tudo que eu tô falando aqui, eu pretendo contar um pouco do que eu tô tentando também para divulgar meus poemas, para, né, nessa parte do marketing. Então, eu tenho meu Instagram que eu falava sobre moda, tenho o Substack que eu tô começando agora também. Eu acho que tem muitas coisas no próprio canal no YouTube, tem muita coisa para compartilhar com quem tá começando algum projeto do zero e de repente pode encontrar alguns percalços, não no projeto em si, que acho que ele já tem, mas na parte de divulgar o projeto, na parte do marketing. Então é quase um bastidor da vida de uma autora, de uma escritora, que inclusive eu almejo transformar isso numa fonte de renda. Porque mesmo lançando um vídeo, tô lançando um vídeo também, mas mesmo lançando um livro, não tem uma fonte de renda ainda, não tô ganhando dinheiro com isso. Então acho que é legal ver esses bastidores do começo, né? Porque quando a gente vê pessoas sendo publicadas, os livros, né, de autoras e autores famosos, eles já estão ganhando dinheiro e a gente pensa, nossa, é tão distante. Então acho que é um jeito também de compartilhar um pouco de como é ser parte desse mercado editorial de uma outra maneira, no comecinho, né, começando aí do zero e absolutamente do nada também. E para finalizar esse vídeo, eu só quero te convidar, se você gostou, se você ficou até aqui, a se inscrever, a curtir, a comentar, vamos conversar nos comentários. E em breve eu posto mais um vídeo. Eu acho que no próximo vídeo, inclusive, eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu livro, para você que se interessou sobre a história. O livro ainda não foi lançado, ele está no processo de edição, mas em breve ele sai. E aí, se você quiser conversar comigo, se inscreve no canal, comenta e a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho.